meus caros alunos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Estão se cuidando? Olha lá, hein? Tá tempo já, né? Mas eu espero que todos estejam bem e que estejam animados para essa nova aula de arte, gente. Mas antes, aquela perguntinha de praxe. Vocês já fizeram lá seu registro no mural para ter a garantia da sua presença na aula? Não esqueçam, pessoal, tem que marcar lá. Opção número 1, no mural, atividades obrigatórias, marca e garante sua presença, ok, gente? Mas hoje a gente tem uma aula de arte legal. Vamos ver então o que a gente viu na aula passada? Para a gente começar essa aula a toda. Vamos lá com a prof? Olha só então o que a gente viu na aula passada, gente. Bem tranquilo, bem legal, lembram? As características da escultura grega, a escultura grega arcaica, a escultura clássica grega e seus principais mestres, a escultura helenística. Olha quanta coisa que a gente viu, gente. Mas hoje a gente tem mais um pouquinho sobre escultura. Então vamos lá ver o que a gente tem hoje, gente. Acompanhe a prof aqui, vamos junto. O que a gente vai ver hoje, então? O movimento artístico do realismo. O realismo na linguagem da escultura. O desenvolvimento da linguagem da escultura na história da arte. A escultura na arte contemporânea. Olha quanta coisa para a gente aprender, gente. Maravilhoso, né, gente? Prontos para a arte? Então vamos com a prof. Força aí, gente. Vamos lá. Acompanhe aqui a prof, então, gente, que a gente vai falar sobre esse movimento artístico, tá? Então vamos ler um pouquinho com a prof aqui, que a prof tem bastante coisinha para explicar sobre esse momento da história. Olha só. Então a gente tem aqui o realismo. O realismo é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. A gente tem aqui uma ilustração de uma pintura, né, do Gustave Courbet. A gente tem uma imagem da pintura dele e já dá uma sensação do que é esse realismo. O que será esse realismo, professora? Será que tem a ver com a palavra? Sim, também tem a ver com a palavra, mas tem mais coisa para a gente ver, principalmente aquelas famosas características que a gente fala da arte, que é importante a gente lembrar. É muita coisa que a gente tem que lembrar que vai na história e que reflete hoje na gente. Vamos lá? Então, presta atenção aqui. Olha só, gente. Do ponto de vista das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa. Entretanto, também se desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário. Aqui, por exemplo, gente, a gente já começa a dar uma olhadinha em umas imagens ali sobre a escultura. Então, prestem bem atenção que aqui a gente já tem uma escultura realista, né, do período do realismo, e ela é do Auguste Rodin, que é a Idade do Bronze. Então, olha que legal, gente. A gente está mostrando já uma escultura aí para a gente já ir entrando nesse tema. Olha que legal. Realismo. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Vamos entender bem certinho agora com esse slide. Acompanhe assim com a prof, gente. No realismo, houve a necessidade de se mudar a visão sobre a expressão artística, rejeitando todo tipo de visão idealizada e ilusória, apostando naquilo que era considerado real. Gente, real, realismo. Então, reparem que a professora colocou, inclusive, aqui agora para vocês verem, essas duas palavras enfoque, tá? Então, vamos tentar, de vez, entender quais são essas duas características principais aqui, que a gente já tem aqui, não é verdade? Então, aqui, gente, é uma briga. Houve uma briga nesse período que se passou entre a ilusão e a realidade. E a gente já vai ver mais sobre isso. O contexto histórico em que ocorre é do crescimento industrial e científico das sociedades. Falando em história aqui, gente, esse período do realismo era o momento em que estava saindo ali, né, a parte do crescimento industrial, uma coisa assim, já começando a surgir coisas que entram no modernismo. Então vamos lá, vamos ver mais sobre. Olha só, gente, características do realismo, vamos falar sobre isso agora, tá? Objetividade, olha só, tem que ser algo objetivo. Rejeição a temas metafísicos. Professora, calma, metafísicos, uma teoria de filosofia, gente, tá? É tudo aquilo que vai além do físico. Então, vocês já imaginam algo além do físico, do real da gente, tá? Como a mitologia e a religiosidade. Olha que importante.
que ele coloca como esses temas. Representação da realidade crua. O que é a realidade crua? Aquilo que realmente existe, né? As coisas como elas realmente são, sem, digamos assim, deixar alguma coisa teatral, ou, por exemplo, sem explicar demais, né? É esse tipo de característica. Politização. É realmente mostrar digamos, uma postura nesse caso, né? Caráter de denúncia das desigualdades. Eles faziam já isso. Inclusive, nas pinturas, a gente consegue ver mostragens de pessoas que tinham realmente uma condição social menor e assim por diante. Então, é interessante saber também. Vamos ver o próximo slide. Olha só o que a gente já tem aqui. Será que vocês vão conseguir acertar, gente? Vamos ler com a prof. O nosso primeiro quiz de hoje, gente. Vamos lá, vem com a prof. Qual das alternativas abaixo corresponde apenas às características do realismo, gente? Letra A, convicção, felicidade, igualdade e politização. Objetividade, realidade, politização e denúncia da desigualdade? Ou será que é a letra C, objetividade, criatividade e temas de alegria e religiosidade? Ai, ai, vamos lá. Força, pensamento. Você vai lembrar, responde, que a professora daqui uns minutinhos volta. E aí, pessoal? Tava fácil, não tava? Vamos ver qual é a resposta com a prof, gente? Vamos lá, então, ver quais são as características que a gente viu lá. Será que você se lembrou? Olha lá. É isso, gente, a letra B, claro. Objetividade, realidade, politização e denúncia das desigualdades, gente. É isso aí, então, parabéns para quem acertou. E agora acompanhe, que a gente tem mais coisa para ver, gente. Vamos lá? Agora a gente vai ter aqui, ó, falar sobre o realismo na escultura, que foi um tema que a gente abordou bastante na aula passada, não é verdade? Então vamos lá. Na escultura, gente, olha só, o realismo também se manifestou. Da mesma forma que na pintura, os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações. Aqui a gente tem então uma imagem do Auguste Rodin também, que é o pensador. Gente, quem que não pode, né? Como é que não pode a gente já pensar a característica do realismo que ele diz aqui já? É sem idealizar, né? Então, essa escultura, ela já mostra o quê? Ela já mostra digamos, um posicionamento ali do artista. Ele está mostrando realmente um homem pensando. O homem não está fazendo um gesto ou algum movimento muito teatral, nem nada. É simplesmente o pensador, certo? Então, vamos lá. Tem mais coisas para a gente ver. Acompanha com a prof.
Aqui a gente tem mais uma indicação sobre a parte realmente da escultura. Então, vamos ler com a prof. A preferência era por temas contemporâneos e muitas vezes assumiam uma postura política. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Então, pessoal, o realismo é isso. O realismo, ele pega aquela simplicidade de um gesto, ou, por exemplo, um gesto que a gente nem repara que a gente faz, uma coisa simples ali, um momento simples. E o realismo, ele coloca isso realmente, ele expõe dessa forma em todas as expressões dos artistas, tá? Então a gente vê muito, a gente consegue às vezes observar nas pinturas ou nas esculturas essa simplicidade nos gestos e principalmente na expressão que o homem está ali, né? Como que foi feito realmente e apresentado aquela figura física. Beleza? Vamos lá que tem mais coisa, gente. Escultura. Principais artistas do realismo. Vamos conhecer então? Olha só, gente. Vocês viram que já teve duas imagens desse artista, não teve? Auguste Rodin. Gente, esse cara, ele não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, procurou recriar seres tais como eles são. É aquilo que eu falei, sem muita teatralidade, bem direto, bem simples, mostrando realmente a realidade. Mas por que eu estou falando tanto isso? Porque num período anterior não era assim. No período anterior, né, nas regras, né, clássicas, existe realmente uma postura muito teatral, aquela coisa exagerada, assim, né? E a gente vai ver também mais um pouquinho sobre isso ainda, tá? Aqui nós temos a segunda artista aqui, gente, Camille Claudel. Será que vocês já ouviram sobre ela? Ela tem esculturas lindíssimas, gente, lindíssimas. Escultora e artista francesa. Por volta de 1884, começa seus estudos na oficina de Rodin. Então, os dois se conheciam aqui, gente, tá? Em suas obras, sugeria vigorosos contrastes e linhas poderosas. Deixa eu até voltar para vocês verem aqui, pessoal. Essa foto aqui, vocês repararam que estão os dois? Aqui a gente tem uma fotografia que mostra realmente a Camille Claudel aqui em pé e o Rodin logo abaixo dela ali. Talvez esteja meio longe ali a figura, mas tem sim a foto dos dois trabalhando juntos. Então imagine que importante, né? A gente saber realmente essa sequência de acontecimentos. Vamos lá então para o nosso exercício? Gente, força lá agora. Pega aquele caderno, deixa preguiça. Pega o caderno, uma caneta sensacional, a melhor letra possível e vamos lá. Vem com a prof aqui. Qual é a principal característica do realismo na escultura? Será que você vai se lembrar, gente? A professora já volta e vocês vão ter uns minutinhos para responder. Vai lá, boa sorte.
E aí, pessoal? Conseguiram escrever com aquela letra fabulosa? Olha lá, hein, gente? Vamos lá? Vamos ver, então, quais foram, né, essas características, a principal, na verdade, do realismo. E eu quero que vocês se lembrem, gente, tentem escrever com as suas palavras, né? Mesmo tentando lembrar do texto que a professora passou aqui, ok? Vamos lá, então? Será que você acertou? A fixação do momento significativo de um gesto humano, gente. Olha que importante. É aquela coisa da simplicidade que eu falei, né? Aquela coisa real, tá? Então, sem muita embelezamento, não. Fazendo realmente como deveria ser, né? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais disso, gente. Agora, nós vamos falar mais um pouquinho da escultura na história da arte. Então, vamos lá. Prestem atenção nesse texto com a prof. As tendências da escultura moderna, além de serem herdeiras do impressionismo, acompanham as propostas das vanguardas artísticas do início do século XX. Sobretudo o cubismo, o dadaísmo, o primitivismo e o abstracionismo. Ali, gente, a gente tem uma escultura, né? E essa escultura ela pertence ao Raoul Hausmann, né? E é bem interessante a gente ver já esse contexto todo, né, da escultura e essa questão dos novos materiais e assim por diante. Então vejam que interessante conhecer um pouquinho mais dessa... O que é essa tendência, né? É aquela coisa, gente, a tendência é aquilo que vai vir a ser, digamos, utilizada, vai ser aquela coisa procurada, né? Então a tendência ela expõe uma possibilidade futura. Bem legal saber, né? Então vamos lá? Vamos ver mais um slide. Olha só aqui, gente, a gente tem mais uma explicação para seguir aqui. Na linguagem da escultura, além dessas tendências, houve o construtivismo, a busca por novos suportes para construir as formas esculturais. Eu já vou explicar de novo o que é esse suporte, gente. Que teve grande influência na arte moderna. A gente tem aqui uma obra chamada Monumento à Terceira, né, internacional, do Vladimir Tatlin. Gente, o que são esses novos suportes? É realmente os novos materiais que começaram a ser utilizados, tá? Então, por exemplo, começaram a utilizar formas diferentes de materiais ou junção de materiais, como vocês viram naquela cabeça. Então, é isso que começou a configurar a escultura com novos suportes, ou seja, materiais. Lembrem-se disso, tá, pessoal? Mas temos mais coisa para ver. Vamos lá? Olha só aqui, gente, mais um exemplo. Constantin Brancusi desenvolveu um dos maiores modelos de arte primitivista. Inspirações etnográficas, gente. O primitivismo, ele tem a ver tudo que tem a ver com temas de etnografia, ou seja, de etnias, né? Então, a gente tem, por exemplo, as etnias dos índios e assim por diante. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Transformando os seus estudos das esculturas clássicas em estruturas cada vez mais simples, preservando apenas o que havia de mais primitivo e denso na imagem. Aqui, no caso, o nome é a rezadeira, né? Então, imagine, gente, ele também utiliza a mesma característica, a questão de você realmente ter algo limpo, algo, né, bem simples da postura. E ele também tem obras bem interessantes da gente ver essas características presentes. Muito legal, né? Vamos ver mais então, gente? Olha só. Aqui a gente chegou numa pessoinha que todo mundo conhece, não é verdade? Quem foi Pablo Picasso, né, gente? Ele também foi um escultor, gente. Olha que interessante. Será que você sabia disso? O espanhol Pablo Picasso, que também se destacou na pintura, desenvolveu uma série de esculturas que obedeciam ao estilo cubista. Então, olha que interessante, gente. Aqui a gente está falando da escultura na história. A gente não está mais focando no realismo. Então, na história, vocês viram ali que existe do primitivismo, que existe do cubismo. Então, houve, né, outras, digamos, expressões na história da escultura, né? Então, veja que é interessante, a gente vê estilos, essas expressões que a professora está falando, são estilos. O que é o estilo? A forma como elas eram colocadas. E o Pablo Picasso tem essa característica que as esculturas dele pareciam realmente as pinturas, porque era algo muito assim diferente, algo que é interessante da gente ver, porém tem algo que não segue muito o padrão, né? Que seria você mostrar um ser humano perfeito, certinho. A gente tem que olhar com bastante cuidado para a gente conseguir ver as imagens. Então, olha que interessante, né? Aqui, então, a gente tem a escultura cubista feita pelo artista
Pablo Picasso. É muito interessante. Será que você sabia disso, gente? Olha lá, hein? Então vamos lá, gente, tem mais coisa para a gente ver. Aqui a gente chega num ponto que eu quero que vocês entendam bem, tá, gente? Passagem do moderno para o contemporâneo. Então a gente tem que explicar um pouquinho melhor isso aqui para vocês entenderem bem a questão de datas e etc. Então, assim, gente, passagem do moderno para o contemporâneo proporcionou mudanças significativas no campo da cultura e das artes, priorizando a ideia, o conceito e a atitude acima do objeto artístico final. Então, assim, gente, no moderno, eles ainda teve, assim, uma presença, digamos assim, de novos suportes. Existiu um momento onde, no modernismo, houve na escultura, principalmente, assim, teste com novos materiais, experiências novas. Porém, no contemporâneo, quando a gente fala a palavra contemporânea, é hoje também, é o atual também. Porém, já faz muito tempo que a gente está nesse período. E no contemporâneo, gente, a característica que a gente pode observar também é a questão de, digamos, experiências novas, porém, existe um contexto, um conteúdo a mais. O contemporâneo, eles chegam a pensar mais até, digamos assim, no contexto da obra, do que ela realmente no final. Então, existe uma diferença entre esses dois tempos que é importante a gente lembrar. Mas sim, nós temos mais coisa para ver, gente, olha só. Vamos tentar ver isso agora, exposto dessa forma aqui. Vamos ver se vocês vão entender. Vamos lá. Eu tenho ali, então, desculpem, Idade Moderna, Renascimento, com Leonardo da Vinci aqui, Rafael, Michelangelo. Eu tenho da Idade Moderna também o Barroco, Rembrandt. Eu tenho a partir disso também, na Idade Moderna, o Rococó, Aleijadinho. E a gente tem na sequência, lógico, a gente tem já a Idade Contemporânea. Existem autores que dizem, né, a Idade Moderna e a Idade Moderna como uma única só. Existem alguns autores que meio que separam alguns períodos, certo? Então é meio complicadinho, mas é uma questão de linha temporal, tá, pessoal? Idade Contemporânea. Impressionismo, de Cézanne, Degas, Monet. Cubismo, do Pablo Picasso, que a gente viu agora, né? E tem também, mais adiante, o abstracionismo. O que é o abstracionismo? É mais um passo dado de novas experiências da arte, ou seja, começou a sair, digamos, do real. Não é legal? Bem interessante, né, gente? Mas agora a gente vai testar se vocês entenderam isso aqui, beleza? Então, vamos com a prof aqui. Presta atenção nesse quiz, gente. Vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui. Quais foram as mudanças da passagem do moderno para o contemporâneo? Letra A. No campo da cultura e das artes, priorizando a ideia, o conceito e a atitude acima do objeto artístico final. Letra B. No campo das artes visuais e da dança, priorizando o ritmo e movimentos do artista na obra final. Será que é essa? E letra C. Recria-se os estilos dos movimentos artísticos da arte moderna. Agora sim quero ver. Vocês vão ter alguns minutinhos e a professora já volta com a resposta.
E aí, pessoal? Tá fácil, não tá? Não? Ai, 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 vem aqui então, vamos saber qual que é a resposta desse quiz número 2. Vamos lá? Será que você acertou na letra A, gente? Tava de primeira ali, ó. No campo da cultura e das artes, priorizando a ideia, o conceito e a atitude acima do objeto artístico final. É bastante coisa, eu sei. Mas, gente, lembrem-se, principalmente essa parte final aqui, tá? Então, essa atitude acima do objeto artístico final. É muito interessante, né, a gente lembrar e principalmente, né, considerar isso aqui. A gente tinha acabado de falar sobre essa arte contemporânea, então é muito importante, tá? Tem mais coisas pra gente ver? Vamos lá, então? Olha lá o que a gente tem agora. A gente vai falar sobre a escultura agora na arte contemporânea. Agora está na hora de a gente ver umas coisinhas interessantes, coisa diferente. Mas antes a gente vai ter que ver o contexto histórico. Olha o que eu tenho aqui, gente. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, o mundo vivenciou um período intenso, caracterizado pela globalização, avanços tecnológicos e pelo desenvolvimento de novas mídias. O que estava acontecendo nessa parte do contemporâneo, gente? No início da arte contemporânea. Tudo que estava vindo de novas tecnologias, o mundo está ficando mais fácil, né? A questão até mesmo mais tarde da globalização. Então a gente tem que lembrar que nesse momento estavam surgindo também essas coisas. E isso interfere sim na questão do artista, da criação do artista. Então vamos lá que tem mais coisas para a gente ver. O mundo e a cena artística transitavam da era industrial, ou seja, da moderna, baseada no consumo, para a era da comunicação digital, caracterizada pela informação e diálogo. Olha que interessante. É uma sequência de acontecimentos, né? A gente tinha uma era industrial e a gente vai para uma digital. Olha que interessante, gente. Então vamos lá. Olha só, gente. A gente tem até uns exemplos visuais aqui. A característica principal da arte contemporânea é o rompimento com padrões pré-estabelecidos e a valorização do inconsciente no processo criativo. Logo, a arte contemporânea despontou explorando novas linguagens, técnicas e experimentações. Gente, calma. O que é essa parte, valorização inconsciente? É o conceito da obra. Então, por exemplo, um artista vai lá, faz uma obra, ele se preocupa, né, principalmente passar algo além de somente aquilo que você está olhando. Então, você tem que olhar, observar a obra e ainda tem, digamos, algo além disso, ou seja, algo que você pode pensar. Não é somente uma coisa que você olha e entende. É algo que você tem que refletir para entender a obra. Interessante, né? Bem legal. Vamos lá, vamos ver que tem mais coisa aqui. Olha que bonito esses dois exemplos. Gente, aqui, esse quadrinho aqui, eu acho que alguns de vocês já podem ter visto. É muito legal, eu adoro esse quadrinho aqui, gente. Então, a gente tem aqui, ó, na arte contemporânea, podemos encontrar vários movimentos artísticos que variam em suas características e suportes utilizados. Para ilustrar isso, gente, eu encontrei essa figurinha, só que ela tem inclusive movimentos artísticos que pertencem à arte moderna, é uma linha histórica aqui que a gente tem, né? Então, olha só que interessante, a gente tem, digamos aqui, características sendo expressadas, sendo expostas de uma maneira meio cartoon, assim, né? Então, é bem legal, eu coloquei para vocês terem a ideia dessa brincadeira de realmente pôr a característica principal ali daquilo que a gente está falando. Então, aqui a gente tem o realismo, é aquele que você observa que é simples, que é direto, né? Ou então, um impressionismo que a gente vê que tem realmente uma técnica ali para expor aquele movimento. E é bem interessante, né, gente? Vamos lá, que a gente tem mais coisa para ver. Um quiz agora, gente. Será que vocês vão conseguir acertar essas questões aqui? Essa questão? Olha só, com a prof, então. Qual é a principal característica da arte contemporânea? Será que você vai entender qual foi agora que a gente falou aqui? Vamos lá? Letra A. É o estabelecimento das regras gerais do movimento artístico. Letra B. É a representação política presente nas criações. Ou letra C. É o rompimento com padrões pré-estabelecidos e a valorização do inconsciente no processo criativo. Olha lá, hein? Vocês vão ter uns minutinhos para responder, a professora já volta com vocês.
E aí, pessoal, será que você descobriu qual é a questão aqui? Vamos ver a respostinha? Qual é a principal característica, então, da arte contemporânea? Letra A, será que foi? Letra B? Letra C? Olha lá, gente, letra C. É o rompimento com padrões pré-estabelecidos e a valorização do inconsciente no processo criativo. Muito legal, né? Vamos ver, então, agora, gente, alguns exemplos, tá? Eu trouxe para vocês aqui só para vocês darem uma olhadinha em mais obras também de esculturas. A gente tem aqui principais artistas da arte contemporânea. Andy Warhol, Banksy, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat e Lygia Clark. Essa obra que vocês estão vendo é da Lygia Clark, da série Bichos, e a gente tem aqui um exemplo que é muito bonito, porque ela trabalha com obras que você consegue, inclusive, interagir mexendo essas partes, né, da obra dela. E tem mais para a gente ver também. Olha só, no Brasil, vamos ver aqui, né? No Brasil, então, a gente tem artistas como Hélio Oiticica, né? Romero Brito, Ferreira Goulart, e a gente tem aqui essa obra, né? Que é do Hélio Oiticica, Invenção da Cor, que você consegue, inclusive, transitar, né, dentro dela, que é muito interessante da gente conhecer também. Gente, a gente tem aqui as características da arte contemporânea. Então, tem que acompanhar com a prof, que legal. Olha só, a subjetividade e a abstração, a união de várias correntes artísticas, o desvínculo com padrões pré-estabelecidos, a interação da obra com o espectador, a forte reflexão e questionamento, a utilização de diferentes materiais, a liberdade artística, o uso de tecnologia e novas mídias e o caráter efêmero da arte. É um monte de característica, né, pessoal? Mas não esqueçam, é um período muito atual. Então, existe realmente muita coisa nova e que foi realmente experimentada por esses artistas, né? Então, vamos lá, gente. O último exercício, então, de hoje. Escreva o nome de alguns exemplos de artistas que expressam características da arte contemporânea. Minutinhos aí, a professora já volta.
E aí, pessoal, tá fácil, não tá? Será que conseguiu escrever alguns nomes aqui para prof? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido captar alguns nomes. Vamos lá? Do jeitinho que vocês conseguirem, temos aqui a resposta, olha só. Olha quanto artista que a gente viu, gente. Andy Warhol, Banksy, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat, Lydia Clark, Hélio Oiticica, Romero Brito e Ferreira Goulart, gente. Olha que legal. Muito interessante, né, gente? E a gente acaba a nossa aula agora. Vamos rever o que a gente teve hoje, gente? O que vimos, então? O movimento artístico do realismo, o realismo na linguagem da escultura, o desenvolvimento da linguagem da escultura na história da arte, a escultura na arte contemporânea, gente. Olha que sequência legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos já nas próximas aulas. Tudo de bom. Se protejam, gente.